são empresários, são trabalhadores. E depois vem todo o resto. E em trabalhadores, claro, que está aí também embutido o serviço público, né? São os servidores públicos que fazem com que a máquina administrativa funcione adequadamente. Então, a máquina administrativa não funciona sem servidor público. O servidor público precisa ser valorizado e respeitado. Pela ordem das nossas tratativas, como nós vamos funcionar aqui, nós começaremos com a doutora Gabriela, que vai nos falar da sua excelente pesquisa. Eu já estava folheando o livro dela e aproveitei e roubei 2. Mas a organização viu quando eu estava escondendo dentro da minha mochila, né? Mas eu me lembrei de um irmão. Meu irmão esqueceu um livro em cima de um birô, e o aluno disse, professor Meton, o senhor esqueceu o livro em cima do birô, o pessoal vai carregar. E disse, se não carregar, porque o livro não presta, né? Então, se carregar, eu fico feliz, na hora que o livro é bom, né? Foi isso que aconteceu com a pesquisa da doutora Gabriela. E, na sequência, nós teremos a doutora Adelaide, que vai falar dos desafios da Justiça do Trabalho, e, em seguida, o Procurador-Geral do Trabalho, o doutor José de Lima, que vai falar também dos desafios do Ministério Público do Trabalho. Então, temos todos um bom painel. Doutora Gabriela, a senhora se sinta à vontade, satisfação recebê-la. Doutora Gabriela é professora, é doutora, é pós-doutora, e o currículo é tão extenso que vou parar por aqui. Obrigado, doutora Gabriela, seja bem-vinda. Bem, bom dia a todas e a todos. Cumprimento o doutor Luiz Carlos Mota, da CNTC, doutora Zilmar Alencar, agradecendo-lhes imensamente pela promoção e incentivo à pesquisa científica de qualidade, para pensar a representação sindical dos trabalhadores plataformizados no Brasil. E, nesse sentido, eu estendo os cumprimentos às colegas pesquisadoras que estiveram comigo na elaboração dessa obra, que ora vem sendo apresentada e lançada nesse evento, Plataformas Digitais de Consumo, Perspectivas e Desafios de Proteção Justo-Trabalhista para o Divulgador Digital. Cumprimento a pesquisadora Valéria de Oliveira Dias, que aqui se encontra, e virtualmente a pesquisadora Carolina de Assis, que não pôde estar presente. Gostaria de estender meus cumprimentos à querida ministra Delaide Arantes, do TST, ao doutor José de Lima Ramos Pereira, ao doutor Gerson, estendendo os meus cumprimentos aos representantes sindicais, homens e mulheres de luta e de fibra que aqui se encontram. Bem, as metamorfoses da era digital têm provocado uma série de mudanças nas formas e nas relações de gestão empresarial, nas relações de trabalho, todas elas passadas a serem pensadas com recursos tecnológicos de ponta. Nós não nos imaginávamos aqui, num evento presencial, sendo visto, conforme foi falado pela apresentadora, por 3 milhões de pessoas com acesso virtual plataformizado, quase que em tempo presente. Isso sequer era imaginado há 20 anos atrás. E essas alterações virtuais nas relações de trabalho, nas relações de gestão, também alcançaram as relações de consumo. No Brasil, o avanço tecnológico ele segue e chega nas relações de consumo a partir de 3 grandes etapas. Quais seriam elas? Dos anos 2000 a 2010, nós tivemos a popularização da internet. E a popularização da internet nos atinge sob um ponto de vista pessoal, nos atinge na perspectiva cultural, das relações intersubjetivas, mas também no espaço das empresas, mas também no espaço das relações de trabalho. Dentro dessa evolução da tecnologia digital, em 2015, a tecnologia digital ela passa a se tornar ainda mais difusa, com o incremento dos smartphones. E aí nós começamos a vislumbrar a possibilidade de relações efetivamente plataformizadas, intermediadas nas nuvens. A partir de 2020, com o ápice da pandemia, entre 2019 e 2020,
nós vimos aqui com o doutor Mota que as empresas precisaram se repensar, porque houve uma necessidade, em função de uma crise multidimensional, que também foi uma crise sanitária, de as pessoas se manterem preferencialmente em casa. Então, em função da política do distanciamento social, todos aqueles que tiveram esse privilégio de se manter em casa passaram a fazer o uso cada vez maior do e-commerce, que é o comércio virtual. Notem que, pela fala do Dr. Mota, esse dado me impactou. Antes da pandemia, segundo a apresentação dele, 76% das empresas não contavam com e-commerce. E isso faz sentido, porque os dados da pesquisa, por nós compilados, demonstra que, do período de 2011 a 2020, houve um crescimento no faturamento do e-commerce, do comércio virtual, na ordem de 351%, sendo que, em 2020, esse crescimento foi de 41%. Então, observem que a pandemia, de fato, faz um giro, uma mudança no raciocínio de gestão, no raciocínio empresarial e na ótica das relações de trabalho. Esse giro, essa mudança, fica perfeitamente visível no perfil do consumidor. Se, antes dos anos 2021, nós tínhamos, entre 2019 e 2021, um consumidor que era preferencialmente um consumidor tradicional, que buscava fazer as suas relações de comércio presencialmente. A partir da pandemia, mas no pós-pandemia, que é o período em que nós estamos hoje vivendo, esse consumidor, ele avança para o comércio eletrônico. E ele avança porque ele passa a confiar no comércio eletrônico. Ele passa a confiar para entregar os seus dados bancários nas relações virtuais. Ele passa a vivenciar os shoppings virtuais e a escolher entre grandes marcas onde ele vai comprar, com uma sensação maior de segurança. E aí, o que o comércio eletrônico passa a fazer? O comércio eletrônico no Brasil e no mundo passa a adotar a estratégia da omnicalidade. O que é isso? Ele passa a se estruturar a partir de variadas formas de concatenamento, de vinculação entre a grande rede de venda, por exemplo, a grande rede de varejo e o consumidor. Então, existem canais variados e muitas vezes interdependentes que conectam a grande rede de varejo com o consumidor. Nós temos ainda as lojas físicas tradicionais, dentro de um modelo que foi um modelo usual nos anos 1990, 2000, em que nós vamos à loja fisicamente. Temos a intermediação do empregado-vendedor, que nos mostra o produto. Se o produto tiver em estoque, nós levamos o produto. É claro que dentro de uma lógica de gestão toyotista, que é uma lógica preponderante no Brasil, sobretudo a partir dos anos 1990, muito diferentemente dos anos 80, em que nós íamos, por exemplo, numa concessionária, e nós víamos Fusca, 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 Belina, 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 Belina. Estão lembrando, gente? Chevette, 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 Chevette. E saímos de lá com o carro. Hoje, esse consumidor vai à loja presencialmente, ele escolhe, por exemplo, ainda pensando no carro, ele escolhe o carro, mas ele não leva o carro, porque, regra geral, o estoque é enxuto, é mínimo. Daqui a alguns dias ou daqui a um mês, o carro chegará para esse cliente. Além da loja física tradicional, passou a existir concomitantemente as lojas virtuais. Como é essa estrutura? O consumidor vai à loja, ele é acionado e tratado, ele tem a negociação preliminar toda feita com o empregado vendedor, que mostra para ele o produto, e na hora de fechar a venda, eles fecham a venda através de equipamentos eletrônicos.
Então, há um computador, há um acesso à internet, onde é feito o fechamento da venda. Esses dias, a televisão da minha casa estragou, porque hoje em dia os produtos eles têm uma característica de obsoletagem programada, então eles duram pouco, e lá fui eu, à loja, para comprar uma televisão. Eu fiz a pesquisa no shopping virtual, mas cheguei à conclusão, por incrível que pareça, que era preferível ir presencialmente. Mas a estrutura da compra foi essa estrutura da loja virtual, porque na hora de fechar a venda, a empregada abriu todo o sistema da loja tal, eu precisei acessar o sistema da loja para comprar. Mas onde eu quero chegar com vocês? Eu quero chegar na terceira modalidade, que é essa que se expandiu de uma forma impactante a partir da pandemia, que é o e-commerce, que é o comércio virtual, em que as empresas, elas usam de plataformas digitais de consumo para operar as vendas. Como? Existem duas alternativas. A primeira alternativa é quando a empresa, ela cria um vendedor virtual, e este vendedor virtual, na plataforma digital da empresa, é que vai encaminhar toda a venda. O segundo caminho é quando esta empresa oferta a pessoas físicas que são denominadas de divulgadores digitais ou afiliados digitais, que é aonde eu quero chegar com vocês. A empresa oferta, disponibiliza uma plataforma digital de venda, de marketing venda, que será utilizada por esse divulgador pessoa física que formalmente, vejam, apenas formalmente, não é identificado como empregado da empresa. E aí, esse trabalhador, ele faz toda a atividade de marketing e venda de um produto que ele não tem acesso ao preço, e ele vende. E onde esse produto, como é feita a logística de entrega do produto? Pela grande empresa, que é a empresa mãe, que é a empresa, por exemplo, de varejo. Bem, então, quem é esse divulgador digital? Quem é esse sujeito que faz esse e-commerce através da oferta de uma plataforma digital? Esse sujeito é uma pessoa física que trabalha com pessoalidade, porque todos aqui que trabalham no comércio sabem que o comerciante, o vendedor, precisa exercer o ato de venda para convencer o cliente, utilizando uma série de atributos de pessoalidade, convencimento, transparência, capacidade de negociação. Então, há um elemento de pessoalidade. Esse sujeito trabalha com permanência. Os dados estatísticos demonstram que os divulgadores digitais trabalham em sobrejornada, aos sábados, domingos, feriados, porque eles recebem por comissão. Então, para que eles possam receber, o volume de trabalho tem que ser alto. Regra geral, é um volume de trabalho que ultrapassa o padrão constitucional. Bem, esses sujeitos recebem por comissão, como eu disse, mas eles não têm nenhuma capacidade de definir qual é o valor do produto, qual será o valor da comissão a ser paga, porque isso é definido pela grande empresa, que eu estou chamando aqui de empresa-mãe, que é a empresa do varejo. Eles não têm possibilidade de ofertar descontos de frete, parcelamento, porque todo esse regramento é feito pela grande empresa de varejo. E isso nos mostra o quê? Que esse trabalhador é um trabalhador subordinado, dentro da linha da subordinação algorítmica, que é exatamente a grande novidade do mundo digital. Uma subordinação, um poder diretivo do empregador que se apresenta através de um controle difuso para administrar, controlar e direcionar o trabalho alheio. Então, nós não temos dúvida nesse livro que vocês receberam, que o trabalhador, divulgador digital, notem, que opera em plataformas digitais de consumo, tá certo, eu vou pegar 5 minutos. Tá bom. Ele me deu 3, mas eu já vou negociar 5. Eu estou acostumado já.
coordenar. Então, vamos lá. Então, nós não temos dúvida que os divulgadores digitais que laboram em plataformas digitais de consumo, com todos os elementos característicos de uma relação de emprego, são vendedores, empregados vendedores, assim como os empregados vendedores que atuam na planta da loja, no chão de fábrica, que atuam ali, presencialmente. Qual é a grande diferença? A grande diferença é o modus operandi. Enquanto um atua presencialmente, o outro atua virtualmente. Mas as características são idênticas, porque a atividade fim é a mesma: marketing, divulgação e venda. Notem, eu vou ultrapassar aqui, em função do tempo, todas as características que dizem respeito a esse divulgador digital hoje, mas eu gostaria, Dr. Gerson, de pegar pelo menos uma, que é muito importante para ser debatida nesse espaço hoje. 55% dos respondentes da pesquisa empírica que nós fizemos com divulgadores digitais são associados ao sindicato da categoria dos comerciários. O que sinaliza para o fato de que ou eles são empregados da grande rede de consumo de varejo e seguem trabalhando também virtualmente, ou eles foram, em algum momento, empregados dentro do setor do comércio. E aí vem a pergunta para nós, que é uma provocação para vocês. Os instrumentos coletivos de trabalho, eles regulam as relações de trabalho no e-commerce? Nós vimos aqui que essa é uma novidade na seara jurídica, na seara do direito do trabalho, para a jurisprudência, para o Ministério Público do Trabalho, para o Poder Judiciário Trabalhista. Trabalhadores plataformizados, inclusive trabalhadores plataformizados do setor do e-commerce, do comércio virtual, vivem às margens de um sistema de proteção do direito do trabalho. É como se eles não existissem ainda dentro das pautas coletivas trabalhistas. Dentro da pesquisa ampla que nós fizemos, nós não vimos, nós não encontramos cláusulas direcionadas à proteção e tutela trabalhista para trabalhadores plataformizados, por exemplo, na pesquisa do setor do comércio. Nós não temos dúvida que, para pensar o Brasil hoje, é necessário expandir o direito fundamental à tutela sindical para todo e qualquer trabalhador, seja ele empregado ou não, seja ele plataformizado ou não. O que significa isso sob o ponto de vista dos trabalhadores plataformizados do setor do comércio? Aqui, a nossa fala vem no sentido de mobilizá-los a demandar juridicamente, à luz do direito fundamental ao trabalho digno, do artigo 7º, nós temos, a Constituição traz todo o sistema de proteção ao trabalho humano, todo ele. Há arcabouço jurídico para isso. A ideia é que vocês possam, dentro de uma perspectiva de proteção trabalhista, progressista, tuitiva, teleológica, trazer a proteção, a tutela sindical, a negociação coletiva ampla para trabalhadores plataformizados do comércio. Isso significa que esses trabalhadores, eles devem ser regulados, sim, pela Lei 12.790 de 2013. Esses trabalhadores têm direito a receber a parcela fixa do salário ajustado, e não apenas uma comissão voluntária que não leva em consideração o momento da negociação preliminar, que é tão importante na vida, em todas as perspectivas. Esses trabalhadores têm direito a receber o piso salarial da categoria, ainda que proporcional ao tempo trabalhado, mas que se considere o tempo de disponibilidade, porque nós não estamos na Revolução Industrial, em que o trabalho era pago só por execução. Trabalho é tempo de disponibilidade e tempo de execução. E por isso que se também considere o direito fundamental à limitação da jornada. Em síntese, já concluindo, quando eu penso hoje o que é pensar o Brasil, quais são os diálogos possíveis sobre trabalho, desenvolvimento e futuro, pensando na perspectiva digital, pensar o Brasil é pensar que todo trabalhador
tem direito ao tempo de trabalho amplo, que é o tempo em que eu demorei preparando essa palestra e que vocês não viram, mas eu estava trabalhando, e o tempo de execução. Então, trabalho não é apenas o tempo de execução, porque notem, quando nós pensamos no uberizado, por exemplo, e você vai lá no restaurante, você vai pegar a comida, tem lá os motoqueiros esperando para entregar a comida na casa das pessoas. Ele não recebe pelo tempo que ele está sentadinho do lado do restaurante, esperando o alimento que ele vai levar, mas ele está em disponibilidade. Assim como o trabalhador do comércio digital está em disponibilidade quando ele está em negociação, quando ele está trazendo e preparando a rede para ofertar o produto. Então, pensar Brasil é pensar que jornada é tempo de execução e tempo de disponibilidade. Pensar Brasil é pensar que todo trabalhador, empregado ou não, à luz do artigo 7º da Constituição Federal, tem direito a direitos fundamentais, porque este é um patamar civilizatório mínimo, integrado para todos os cidadãos. Afinal de contas, o artigo 7º não fala em empregado, literalmente ele fala em trabalhador. Pensar Brasil é pensar que o mundo muda, que ele avança e que a Constituição só se torna presente se ela for ressignificada no tempo, o que vai exigir de todos nós integrar os trabalhadores plataformizados. Aos sindicatos, eu desejo luta, força e coragem para ressignificar esse tempo presente. Muito obrigada. Parabéns, doutora Gabriela. Eu agradeço bastante, peço desculpas por ter que apresentar ali o horário. O moderador acaba desempenhando um trabalho também meio antipático, né? Principalmente quando a palestra é boa, excelente, e a gente, infelizmente, em razão do tempo, precisa definir o seu tema. Mas excelente a palestra. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas em razão do avançar da hora, nós vamos correr com os demais palestrantes e, em seguida, se houver tempo, a gente dá continuidade aqui a algumas perguntas, a algumas provocações no bom sentido, né? Que a gente sabe que esse tema tem mudado o direito do trabalho, a teoria do direito do trabalho, né, está passando por uma modificação muito grande em razão disso, né? E e-commerce, e trabalho em plataformas, essas novas tecnologias que surgiram no mundo todo e aqui no Brasil também, infelizmente, quando vem, não vem com uma condição melhor para o trabalhador. As mudanças vêm, né, normalmente, com uma condição pior, e o trabalhador precisa se movimentar para poder ter um lugarzinho melhor. Nós invertemos aqui a ordem. A doutora Adelaide falará por último, e agora falará o doutor José de Lima. Eu já estou acostumado com essas ordens, né, femininas, porque lá em casa já sei como é que é, então já estou acostumado, viu, doutora Gabriela, não tem bicho não. Lá em casa somos 4 pessoas, aí minhas filhas, a gente faz uma votação no assunto, quando a gente chega a um consenso entre nós 3, a esposa chega e diz, não é assim não, é desse outro jeito, acabou a democracia. Então, doutor José de Lima, o senhor está com a palavra, o senhor fica à vontade de falar sobre os desafios do Ministério Público do Trabalho. Doutor José de Lima é procurador-geral do Trabalho, é mestre em Direito, tem várias especializações, está cursando o doutorado, não sei como ele consegue tempo para isso, porque o doutor José de Lima é caracterizado por uma pessoa muito dinâmica. Ele movimenta a Procuradoria-Geral do Trabalho, tem relações intensas com o Congresso Nacional, tem desempenhado um ótimo trabalho perante a nossa categoria e o importante trabalho nesse momento em que, vez por outra,
as instituições trabalhistas sentem dificuldades, às vezes são alvo de ataque, e o direito do trabalho é uma constante mudança. Isso exige do procurador do trabalho uma intensa atividade. Cumprimentar aqui também o doutor Fábio, que é o vice-procurador-chefe aqui do Rio de Janeiro, vice-procurador chefe da PRT1, da Procuradoria Regional do Trabalho 1 do Rio de Janeiro. Doutor Fábio, satisfação tê-lo aqui. Doutor José de Lima, pensei que o senhor estava olhando aí o slide, mas já concluiu, então. Doutor José de Lima, o senhor está com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e todas. A dificuldade, você falar depois de Gabriela Delgado e da Adelaide, né? Ou seja, então foi diminuído um pouquinho, porque aí eu deixei a Adelaide, né? Ela pediu para falar por último, por uma questão de que o que ela vai apresentar é uma perspectiva que para ela realmente tem razão, fica bom falar no final, e é evidentemente que a gente tem a oportunidade de falar para essa plateia. Primeiro é o seguinte, doutor Gerson, realmente eu não sei como, quando eu falo que eu faço doutorado, o pessoal, não fale a ninguém que você faz doutorado, porque você é procurador-geral. Eu faço, porque minhas aulas começam às 7 da manhã, né? Então, 6h45 eu já estou em aula. Bom, pessoal, eu quero dizer a vocês, parabenizar aos envolvidos aqui, né, que idealizaram esse belíssimo evento. E você fala, pensar Brasil, pensar o Brasil, pensar no Brasil, pensar com o Brasil. Você precisa envolver todas as entidades e, por isso, é importante aqui, neste evento, ter patrões e empregados. A Constituição Federal, não por acaso, não existe coincidência, eu não entendo que existe coincidência, colocou lá valor social do trabalho e iniciativa privada. Um ao lado do outro. Significa que um não vive sem o outro. Então, por isso, parabéns pelo nome Pensar Brasil. Pensar o Brasil, pensar no Brasil, pensar com o Brasil. Primeiramente, quais são as perspectivas que nós temos hoje? Eu tenho um tempo também realmente pequeno, fiz aqui uma palestra para 1h30, vamos dividir em 25 minutos. Bom, pessoal, é o seguinte, quais são as perspectivas? Trabalho e o mundo pós-pandemia. Quando veio a Covid, que a gente pensava que seria algo... Primeiramente, o que você pensou? 15 dias, um mês, não é? A expectativa e realidade, aquela música, né? Então, expectativa, realidade. A expectativa é que duraria o quê? Um mês, podia ser 2 meses, podia ser... Aliás, não ia chegar no Brasil. Na época, algumas pessoas, não chega no Brasil, não, está lá em cima. E começou a chegar, e chegaria, porque chegou ao mundo inteiro. E a expectativa não foi alcançada, a realidade foi outra. Nós vivemos 2 anos terríveis, né? Perdas de vida, e para não dizer que não piorou, nós temos uma guerra em andamento. Então, são tragédias humanas que, às vezes, muitas pessoas, muitos jovens só viram em livros, e hoje estão vendo na realidade. Peste negra, temos pandemia. Guerra, Primeira e Segunda Grande Guerra, temos uma guerra que ninguém sabe aonde ela vai terminar. Então, primeiramente, precisamos de humanidade. As empresas, quando se fala do Ministério Público do Trabalho, diz assim, o Ministério Público do Trabalho tem algo contra a empresa? Ao contrário, o Ministério Público do Trabalho precisa que as empresas sobrevivam. Porque se não tiver empresa, não tem emprego. É essa a realidade. Nós precisamos ter empresas sadias para ter empregados sadios. O que a gente combate é apenas a precarização do trabalho para que tenha lucro. Só isso. É o básico. Só que o básico, pessoal, leva a trabalho, combate ao trabalho escravo contemporâneo, combate ao trabalho infantil, combate à discriminação, combate a vários preconceitos existentes na sociedade. A nossa vida do trabalho é um microsistema que nada mais representa o macrosistema que é a humanidade. Você tem no trabalho um mínimo, um mundo pequeno, que é a representatividade do seu mundo que você vive o dia a dia. No seu local de trabalho, você tem pessoas que você se dá bem, tem pessoas que você não se dá bem, são pressões existentes, como tem no mundo. Então, o mundo do trabalho não é um mundo separado do mundo, não. É igualmente atingido pela pandemia.
O que é que aconteceu? Nós nos fechamos em casa. Nós nos fechamos, quando começou a fechar os comércios, tinha uma amiga, inclusive, que na semana que inaugurou um empreendimento, chegou a pandemia. Era no setor de alimentos. E ela fez assim: Lima, o que é que eu faço? Eu contratei, está aqui, ó, carteiras assinadas, tudo. Gente saiu do emprego para vir trabalhar comigo, mas eu não tenho como, porque eu vou ter que fechar. E a gente sofre junto, porque ninguém quer que a economia brasileira caia, ninguém quer que o desemprego aumente, ninguém pode torcer contra o ruim. A gente tem que torcer para que o mal não exista. Mas o mal existe. É humanamente impossível separar. Nós precisamos avançar. Nós não conseguimos evitar a tragédia. Então veio o teletrabalho. E é uma pauta que eu quero conversar com vocês. O teletrabalho, o trabalho remoto, é exatamente aquela perspectiva de você levar para a sua casa a empresa. Não é um trabalho a domicílio.